Oi, olha aí, professora Márcia, Professora Alessandra. com vocês. Para quê, pessoal? Vamos lá. Nivelamento. O que será que nós vamos ver hoje, hein? Na nossa aula 11.1. Quem já preparou o caderno aí? Professor, tá tudo certo com a turma? Já estão aí só aguardando aquela aula que vocês vão ler, vão dar a sua opinião, não é assim? Vão acompanhar. E aí, quando falo em acompanhar, dar a sua opinião, participar. Olha o que tem pra gente hoje, hein, Márcia? Exatamente, é produção de texto, né? O texto de divulgação científica. Eita, Madinho! E agora, hein? O que será? Ai, eu sou cientista, você é um cientista. Pois é, quando fala Você assim, é um pesquisador. divulgação científica, o que é que você já imagina aí? Vamos lá. É o momento de vocês já colocarem o que vocês já sabem, né? Exatamente, mas antes nós temos o nosso texto. Temos aqui, olha só, uma imagem. Foca na imagem, Amadinho. Olha o olhar, lá, né? Trazendo Esse aqui, alguma coisa aí, uma mensagem, Mário né? de Andrade. Eu sou sombrio, sou dramático e 50. Mas um dia, afinal, eu toparei comigo. E o meu coração, galopando pela eternidade, ainda há de fazer silêncio e ouvir. Estrelas na altura de um mundo ignorado. E ouvir vozes no ar fresco da noite que canta a infância e canta a vida e canta a morte. Mário de Andrade. Aí você olha assim, meu Deus do céu, professora, está faltando pontuação. Lembra lá da questão poética, que não segue essa questão gramatical. Ela é livre, exatamente. A preocupação é outra, né? É outra, tá bom? E olha esse olhar com a mensagem. E o nosso tom de conversa vem. Traz assim. A temática sombria na poesia de Mário de Andrade reflete quais sentimentos? E aí, né? Durante a leitura, o que você percebeu? Dá para extrair aí alguma emoção triste, alegre? As palavras já nos dão aí uma pista, né? Já traz um caminho pra gente. Será que é o quê? Ela começa sombria, né? Exatamente. Primeiro o olhar. E este olhar? O que está por trás deste olhar? E logo em seguida, você tem, na hora que vem um questionamento, né, assim, em tom de conversa, e já faz a pergunta, qual a temática sombria na poesia de Mário de Andrade? O que ela traz? Qual é o sentimento? Então, quais sentimentos? Olha aqui, o que demonstra aí? Nessa imagem aqui. O que traz para ti? Que mensagem? Olha essa imagem. Aí você compara com a outra, que é o quê? O olhar. Então, você tem esse momento para você ficar discutindo, né, dialogando, conversando aí, porque cada um, com certeza... Tem um olhar, né? Exatamente dentro sobre dessa o que vê. A poesia. Então, Exato. Vamos à nossa árvore do conhecimento, que é produção de texto, o texto de divulgação científica. Vamos ver o que traz aqui para os nossos meninos. Para que serve um artigo científico, segundo ano? É a primeira pergunta. Mas já vem ali as dicas, né? Já vem a dica aqui para vocês. Isso, então o artigo científico ele vai trabalhar o quê? O que ele traz? Então ele traz divulgação do conhecimento. O que mais? Vamos ver. Nós temos aqui o registro permanente, o estímulo ao debate e à crítica, reconhecimento acadêmico, comunicação de resultados. Então, você, estudante da mediação tecnológica, qual é a temática que você gosta de trabalhar? Isso. Aí você começa a pesquisar sobre determinado tema. Exatamente. Talvez o que assusta um pouquinho, né, Márcia, quando fala-se divulgação científica, produção científica, é esse termo científico, mas vocês já fazem, percebem? Todos esses itens que foram colocados aqui, quando falo da divulgação, do conhecimento, do reconhecimento, vocês percebem que já é um trabalho feito pelos senhores? Só muda mesmo o nome. E aí, o que nós vamos fazer?
conhecer, ou melhor, perceber se nós estamos ali fazendo da forma que vem colocado pra gente, percebem? Exato. Então não tem nada de estranho, né? Às vezes só muda um nome apenas. Para quê? À medida que eu vou mudando, estava no primeiro ano, agora no segundo ano, algumas palavras vão trazendo ali o mesmo significado, mas eu posso trabalhar com os meus sinônimos, né? Então percebam, falando em científico, não é nada de... não, já é o que eu trabalho, já é o que você trabalha, já é o que nós trabalhamos. Você vai só perceber se você já está no caminho. Isso aqui eu já faço, professora. Então é isso aqui? Ótimo, é o que vocês já fazem. Exato. Você também pode trabalhar relacionada à temática, relacionada à saúde, ao bem-estar. Isso. Sobre a atividade, sobre uma atividade no... Por que o século XXI está preocupado? A preocupação é o bem-estar. Será que é somente o bem-estar? Por quê? Exatamente. Aí quando fala em bem-estar, né? Quais são as doenças do século XXI? Aí você lembra da atividade física? Percebe que um vai puxando o outro? E aí como é que eu consigo produzir, professora? É a partir da minha leitura. Exato. O meu vocabulário vai melhorando, o meu repertório também, partindo da minha leitura. Então, quando você escolhe falar sobre essa temática, o que vai acontecer? Você não vai fazer uso, né, de vocabulário assim muito rebuscado. Não. Isso. Passa uma linguagem o quê? Mais simples. E clara. Por que eu fiquei assim lembrando, né? Quando às vezes eu quero fazer tanto assim algo bem diferente e eu acabo colocando palavras que eu desconheço. E aí? Né? Se você desconhece, imagine o público, né? Exatamente. Que vai... O importante não é você escrever, você produzir com aquelas palavras, sabe? Assim, não é isso que vai engrandecer o seu texto, a sua produção. Técnicas. Porque tem que ser aquela palavra que todos consigam compreender. A compreensão, ela precisa ser clara. Então, é o fazer bonito, mas fazer consciente. Tá? E não ficar floreando, inovando, naquele sentido que às vezes nem você conhece. Eu posso passar a minha mensagem clara, tranquila, com aquelas palavras que de fato caibam naquele momento. Exato. Tá bom? Vamos lá. Dando sequência aqui, nós temos uma imagem, tá bom? Aí você percebe, o que é isso? O que isso traz? E você logo de início percebe que tem algumas partes, né, do corpo humano. E tem algumas anotações, certo? Vamos falar rabisco? Não, rabisco a pessoa que fez, você vai entender, né? Então, um texto de divulgação científica é um gênero que tem por finalidade traduzir para o público leigo, tá aqui, público leigo, assuntos científicos ou técnicos. Sua linguagem tem de ser mais acessível que aquela em que foram originalmente escritos. Então, aqui você está vendo essa imagem, certo? Vamos ver se a canetinha vai funcionar. Vamos lá, vamos selecionar a caneta, a cor. Pronto, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, então. Aí foi. Aí você vai traduzir, né, a linguagem técnica para uma linguagem mais simples. Por quê? Porque o público é leigo. Quem está fazendo a pesquisa é você. Então, você vai ter que criar um meio do público entender. Para isso, é necessário você usar uma linguagem mais simples, sem usar a linguagem técnica. Isso, vamos lá. Temos aqui o artigo de divulgação. Então, qual é a função dele? O que acontece? Ele é um mediador entre os conceitos cotidianos, né, do leitor e os conceitos específicos da área dos pesquisadores. Então, quando fala em científico, técnico, tem que haver uma mediação. Para quê? O que está escrito? Qual é o significado? Como que eu vou compreender? 9 perguntas de um artigo científico. E suas respectivas seções. Então, nós temos um resumo. O que eu fiz em poucas palavras? Introdução. Qual é o problema de pesquisa? Revisão de literatura. O que já foi falado sobre isso?
a metodologia, como resolvi o problema, resultados, o que descobri, a discussão, o que isso significa, agradecimentos, que me ajudou, quem me ajudou, referência, a que fonte eu me referi. Aí você tem os anexos, tem informações extras. Aí você já vai fazendo aquele questionamento e aí, ó, se você conseguiu responder todas, é sinal que você está indo no caminho certo. Exatamente. E vocês estavam, lembra lá do primeiro ano, quantos trabalhos vocês fizeram, vocês apresentaram, que aí vai encaixando aqui. O que eu fiz em poucas palavras, né? Lembra aquele trabalho que você apresentou? Lembra aí do lá componente? do mapeamento, exatamente, né? E aí foi feito todo um questionamento, todo um estudo, toda uma sondagem para que você pudesse apresentar. Ah, você aplicou ali uma problemática, né? Vamos dizer assim. E como foi que eu resolvi? Ah, mas eu não resolvi. Mas qual a saída seria? E aí você vai explanando. Então, falar em artigo de divulgação, como nós estamos colocando para vocês aqui, como mediador de conceitos, tanto aquela linguagem mais clara, quanto específico também da área de pesquisadores, tá? Então, vamos dando sequência agora à linguagem, Tem né? mais. Utiliza elementos tanto no discurso jornalístico quanto científico. Fotos, ilustrações, infográfico, são recursos visuais importantes para a comunicação com o leitor. Então, nessa ilustração, você vai percebendo aqui, ó, noções sobre o direito financeiro e tributário. Olhe bem aqui, ó. Tem todas as informações que você precisa. Tá né? certo? Então, aqui você imposto estadual e do Distrito Federal. Aí tá explicando, né? Imposto de transmissão, causa, mortes, imposto de doação, bens e direito, imposto sobre circulação, aí vai explicando cada uma. O passo a passo, né? A linguagem. O que mais que nós temos? Ainda falando sobre essa questão dos nossos artigos, o infográfico. Vocês também, não é uma palavra nova para vocês, porque vocês trabalham também, que nós já vimos, com infográfico, né? O diálogo entre a imagem e o que mais? Nós temos a imagem acompanhada do texto. Então, o infográfico é um recurso que alia a imagem ao texto de modo complementar. Tem como função facilitar a compreensão de informações complexas ou menos familiar para o leitor. Olha aí quando fala menos familiar para o leitor. Não é do seu, né, dia a dia, não é do nosso. Então o infográfico ele vem trabalhando detalhadamente cada elemento com as informações. Exato, a informação por meio de gráfico. Aí você faz a junção assim. Informação por meio de gráfico. Aqui é um bom exemplo aqui para vocês. Relacionada a quê, né? Investimento por meio de reais. Aí tá dizendo aqui, ó, cada porcentagem, vem com a legenda. Cada certo? um deles, internet, rádio, revista. Então venha para nós aqui, né, explicando essa questão do infográfico, informação por meio da imagem. Então, informação com gráfico. E o que você observou? A imagem está aliada a quem? Ao texto. O texto está aliado à imagem, não é isso, Alessandra? Isso, é um casamento, percebem? Para quê? Para facilitar a nossa compreensão. Então, o infográfico, ele vem para colocar ali aquelas minúcias. Ah, eu não compreendi. De repente, aquele passo a passo vai adiantar, vai apresentar melhor o quê? A sua proposta, aquele conteúdo que você se propôs a divulgar. Tá? Então, são elementos que vão auxiliar na sua apresentação. E aí, como nós estamos aqui falando essa questão do infográfico e outros elementos também, vocês já conseguiram lembrar? Quem já fez aí na sala um infográfico? Quem já conhecia? Já que estamos trabalhando essa parte científica, quem lembra? Lá no primeiro ano vocês tiveram essa experiência? Em qual componente? Vocês também podem parar um pouquinho para falar sobre o infográfico. Tudo é informação, que vem para quê?
Ao invés de ter texto, 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 eu também trago os elementos que vão auxiliar. Tranquilo? Então vamos lá que nós temos mais. Mais aí para vocês. Agora nós temos aqui a veiculação de informações científicas se classifica de duas formas. Primeiramente, disseminação e divulgação. Quanto que é disseminação? Quando a informação é voltada a um público especializado. E divulgação? Vejam bem, já a divulgação voltada ao público em geral. Quando ela é voltada ao público em geral, o jornalismo científico, ele refere-se a estratégias e mecanismos para a veiculação de fatos voltado para a ciência e tecnologia. E aí, aqui, quando nós falamos nessa parte da divulgação, e aí é citado, voltados para a ciência e tecnologia, é que esses elementos aparecem. Exato, tá? Os termos diferenciados, isso, que você talvez não conhecia, mas você consegue compreender o tema abordado. E esse aí da disseminação. Disseminação, o que você vai entender? Você pode até estar lá participando de uma palestra, mas só que a linguagem é tão técnica que não vai adiantar muito, porque você é leigo na área. Exatamente, você fica meio perdido, né? Vamos embora. Sentindo um peixinho fora d'água. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Olha lá, gente, o artigo científico ele é citado em matéria do jornal. Olha o exemplo aqui para vocês. Aí, ó, o Covid pode causar sérias lesões vasculares nos olhos. Então, aqui é um artigo e isso aqui vai trazer a informação a quem? Ao público, tanto o público especializado quanto ao público leigo. Então, a linguagem vai ser o quê? Simplificada, né? E o que nós temos aqui? Nessa questão da linguagem, você vai lembrar daquele conteúdo da função da linguagem. Lembra lá da linguagem referencial? A linguagem denotativa, porque aquela linguagem o quê? Qual o objetivo dela? É de informar exatamente, passar uma informação do jeito que ela realmente é. Tá certo? Então, o artigo científico faz parte da linguagem referencial, informativa, claro, e objetiva. Vai direto ao ponto. Jornalistas versus cientistas. Que nós temos essa charge aqui de estudo, né? Então, nós temos aqui o seguinte. Olha aqui no primeiro momento, ó. O que diz? 3, 2, 1. Estamos com a doutora Anemômetro de Corpus. Ei, esse não é meu nome, mas é o deste equipamento, que é um anemômetro de corpos para medir a velocidade do vento. Eu e minha mania de complicar as coisas para falar com cientistas. Então, daí... exemplo vivo, né? Aí, vocês entenderam? Essa charge, perceberam aí? Então, quer dizer, às vezes você não conhece, você acha bonito, né? E o que aconteceu? Deixa eu enfeitar aqui, eu quero mostrar que eu sei. Olha, gente, que vergonha. Quer impressionar. Você quer impressionar alguém, você não conhece o significado, não sabe para que serve, qual a finalidade, e olha só o que aconteceu. É um exemplo, mas vem para quê? Para nos alertar. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, que eu tenho propriedade, percebem? Eu sei colocar, eu vou escrever, mas eu sei exemplificar, eu sei explicar. E nesse momento aí, ele passou uma vergonha, né? Então, quer dizer, não era... Que gafe, né? Não era o nome, sim, era o quê? Perceberam? Era o nome de outra coisa, e não o nome da pessoa, né? Enfim, esse é o objetivo, é tomar cuidado, é prestar atenção. Posso fazer algo bem interessante, prático, mas eu preciso ter domínio. Certo? Então, vamos para mais um texto aqui. O que nós temos? O objetivo da divulgação não é formar cientistas. Então, nós temos aqui, né, um fragmento
tirado de uma revista. Um dos desafios enfrentados por aqueles que se dedicam a disseminar o conhecimento acadêmico por meio da imprensa é a linguagem. Jornalistas e pesquisadores desentendem-se frequentemente quando o assunto é como escrever sobre ciência. Qual o caminho a ser seguido? Sinceramente, acho que esse problema é inexistente. O objetivo da divulgação científica é informar as pessoas sobre ciência e não formar novos cientistas. Olha que trecho interessante. Portanto, como em qualquer tradução, vai ocorrer uma perda de significado que é inevitável. Aí entra o talento do divulgador e o seu conhecimento. E em ainda assim preservar o essencial da mensagem. Aqui o trechinho de Marcelo Gleiser. Para o seu conhecimento, né? Então nós temos agora as características. Já falamos qual o objetivo, já trouxemos exemplos, mas e as características? Como é que eu faço para identificar? Olha lá, é utilizado no mundo acadêmico, né? Nas dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenha, dentre outros, onde eu vou utilizar. Então, eu posso utilizar aqui. A linguagem, quando falamos em linguagem, ela parece clara, objetiva e impessoal, tá? Então, marquem aí. Linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa. Isso é importante também lembrar para os senhores, certo? De acordo com as normas da língua. Então, são detalhes que eu preciso atentar. Evitar as expressões populares, aquelas que nós utilizamos no nosso dia a dia. A linguagem coloquial, que vocês também já sabem o que é uma linguagem coloquial. Aquela linguagem mais solta, que não há aquela preocupação com a gramática. Gírias e figuras de linguagem, como a redundância e a ambiguidade. Então, aqui nós temos as características falando de todo aquele material do texto científico. Aqui, como já dando sequência, nós temos a linguagem científica. A presença de termos técnicos da área e os verbos predominantemente no presente do indicativo. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicado ao rumo da ciência por meio de métodos científicos. Possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade. São divulgados conhecimentos diversos, baseados em experimentos, estudo de caso, dentre outros. Então, se você vai fazer um curso, lá você tem um trabalho, né? Para finalizar o seu curso. Você tem que terminar com um artigo científico. Então, você escolhe determinada área. Vamos falar sobre essa questão corpo e território. Lá vai você fazer a pesquisa. O que você entende por corpo? O que é território? E vai buscando. E vai buscando. Você quer falar sobre um artigo assim que está em alta. Vamos lá. Sobre as doenças do século XXI. Olha aqui quais são as doenças que está. Aí você vai ver o gráfico, você vai procurar fonte. E vai perceber a linguagem, né? Tem quantos artigos tem falando sobre essa temática, e vai selecionando quais são os autores. E assim, né, você vai fazendo uma pesquisa, o quê? Tudo relacionado à sua área. E depois que você conseguir encontrar os autores, né, os especialistas, você vai contextualizando. Você concorda ou não concorda? E por quê? Certinho? E tira a sua própria conclusão. E vamos embora. Aqui nós temos algumas dicas para construir um texto desse gênero, tá? Quais são as dicas? Vamos ver. O que fazer? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Fácil de ler, né? O que mais? O que não fazer?
palavras técnicas em excesso. Lembra aquilo que nós falamos para vocês agora há pouco? Vou encher o meu texto de palavras que nem eu, às vezes, conheço o significado. E aí o texto ele fica solto, ele fica totalmente perdido. Bem estruturado, né? Isso eu devo fazer, eu devo me preocupar com essa questão. O que é que eu estou colocando ali? Existe um início, um meio, tem uma conexão? E o que é que eu não posso fazer, pessoal? Exatamente o que eu acabei de falar, olha, sem conexão entre os parágrafos. Eu coloco muitas informações, mas elas não têm aquela ligação. Utilizar imagens chamativas, eu posso fazer. Chama a atenção, é atrativo. E o que eu não devo fazer, que eu tenho que evitar, a reprodução apenas com textos. Exato. Né? São dicas para vocês aí. Aqui os suportes à divulgação do texto científico. Então, quais são? A gente vai encontrar bastante em revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Conhece alguma dessa revista aqui? Super interessante, ciência. Eita, como nós Quem usamos, hein, gosta? Márcia? Quem é o pesquisador aí? Como nós usamos. Exato. Só nostalgia. Vamos lá. Para completar o curso numa universidade do Brasil, a maior parte delas exige um trabalho final do aluno. E aí nós temos aqui monografia ou trabalho de conclusão de curso, o tão conhecido TCC, que deixa assim todo mundo de cabelo em pé, né? Fica todo mundo preocupado, será que eu vou conseguir? Como que eu vou fazer? Mas tem o intuito de prepará-lo no mundo da pesquisa, bem como de testar seus conhecimentos e capacidade de relacionar diversos autores que foram explorados durante o curso. Mais uma aqui para vocês, mais uma charge. Ó, todos entenderam os critérios para a escolha do tema do TCC? Aí vem, professor. Professor, o que é um TCC? Viu só? Será que eles tiveram essa explicação? Olha a cara Né? do professor, né? Aí ele fica ali, oh meu Deus, não acredito. Como que vai fazer um trabalho se a pessoa... O que é TCC? Será que esse menino participou mesmo? Pois é, foram 4 anos, aí começa todo aquele discurso, né? Foram 4 anos que vocês tiveram, né? Quantos trabalhos, quantos seminários. E aí, no final, você vai fazer uma pergunta dessa, o que é um TCC, professor? Né? Mas, enfim. E aí, nós temos a nossa estrutura textual. Quando falamos em estrutura textual, o que você já lembra? Lembra que eu acabei de falar início, meio e fim? Né? Tá aqui. Introdução. O desenvolvimento. E a conclusão, né? Os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida. Então, aqui, ó, produção, né? A estrutura base que todos devem seguir. Primeiramente, a introdução, que é o início, né? Onde o tema que será discutido é apresentado. Você vai apresentar o seu tema. Depois falamos em desenvolvimento. E o que vai acontecer aqui no desenvolvimento? É aquele momento onde é apresentados dados e argumentos para suportar a ideia principal. Aqui, pessoal, que é o grande momento. Ou você sabe, ou você não sabe. Como é que você vai desenvolver? Se você não tem uma bagagem, se o teu repertório não acompanha aquela temática. E aqui vem aquele reforço da leitura, que ela é essencial. Eu só consigo caminhar, dependendo da temática, se eu tiver leitura. Caso contrário, você vai só, vai preencher ali, mas quem lê vai perceber que você não tem o domínio, né? Você não conhece. E a conclusão, né? São evidenciados resultados principais. Para ter esse resultado, o que é necessário? Lá na metodologia, como que você vai fazer a sua pesquisa? Vai ser uma pesquisa bibliográfica. Opa, então você vai ler bastante? Não, vai ser além de bibliográfica, vai ser também
qualitativa. Bom, você vai você vai entrar em contato com pessoas, fazer entrevista, fazer comparação, como a professora ainda há pouco falou, de artigo que falam da mesma temática. Quais são as referências, né, que vão contribuir para o seu artigo, para o seu texto, certo? As monografias, dissertações e teses, algumas regras de produção. Então, olha lá, nós temos aqui a capa. Falar em capa, vocês compreendem aquele momento ali da apresentação, né? Na capa do texto científico aparecem as informações básicas referentes ao trabalho desenvolvido, como aí vem o título, o nome do escritor ou grupo e da instituição. Pronto, ali ficou. Sumário, né? Serão apresentados os títulos de cada capítulo do texto e qual página cada um se encontra. E quando nós falamos em dedicatória e agradecimentos? Alguns trabalhos têm uma página específica para cada um. Então, aqui é o passo a passo, tá? Onde o pesquisador, você, apresenta as pessoas e ou instituições que foram essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. Quem fez parte? Quem contribuiu? Então, aqui é o momento que você vai fazer aquele agradecimento. A dedicatória, o agradecimento. Aos meus pais, a minha família. Exatamente. Se aí na sala o professor tiver um exemplo, já pode mostrar para vocês, tá? Essa parte da dedicatória. O resumo. Em alguns dos trabalhos científicos são solicitados resumos, tá certo? Que ele pode aparecer em inglês, espanhol e em outras línguas. Ou seja, uma breve apresentação em que o pesquisador vai expor a ideia central da sua pesquisa. E quando falamos em palavras-chave? Quem lembra aí? Quando falamos em palavras-chave, geralmente abaixo do resumo, são incluídas algumas palavras-chave, ou seja, termos essenciais e pontuais para o desenvolvimento da pesquisa, baseado naquelas palavras que houve um desenvolvimento. Ela vai aparecendo no teu texto várias vezes, tá? Então aqui você já marque aí como a sua palavra-chave. E a epígrafe é aquela frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto, ou algo que está ligado à sua temática. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui já é mais conhecido por vocês, né? Reforçando, na introdução, aquela parte extremamente importante do trabalho, onde deverão aparecer as principais ideias, a tese, né? O conceito que serão desenvolvidos no seu texto. E o desenvolvimento, né, também chamado de antítese, nessa parte serão abordados todos os conceitos e possíveis autores de referência utilizadas, possui forte presença de argumentação e contra-argumentação, com a presença de comparações, citações de autores, dados estatísticos. E a nossa conclusão, que acontece o que nesse momento, pessoal? Há um arremate de tudo que foi exposto, tudo que você falou, tudo que você expôs no teu desenvolvimento, sendo que uma nova ideia geralmente é apontada, referente ao que foi apresentado no seu trabalho. Aí tá? também ele é chamado de considerações finais, tá? Que quer dizer, qual foi a conclusão que foi feita, o resultado. Mas eu fiz tudo isso, né? Desenvolvimento, a introdução, a conclusão. E aí? De onde foi que eu tirei esse material? Qual a importância da bibliografia ao final do seu trabalho? Quem diz aí na sala? Eu fui lá, pesquisei, mas onde que eu pesquisei? Quais os autores? Quem fala sobre a temática? Hã? É isso aqui, ó. A bibliografia, então, ela reúne o quê? As referências bibliográficas mesmo. Aí vamos lá, vou pegar, eu fiz a pesquisa falando da cultura afro. Lá eu usei Antônio Nego Bispo, coloco lá o nome dele, Conceição Evaristo. Eu vou citando todos os autores que
que eu pesquisei que me auxiliou no meu texto. Tá certo? Exatamente. Então, são as referências bibliográficas. Com base em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas, experimentos, de uma dedicação exclusiva por parte de quem escreve no ramo da ciência, né? Contribuir para o avanço dela e também para o bem da população concebida como um todo. Então aqui, gente, olha, toda essa estrutura apresentada para vocês, porque há uma preocupação do pesquisador. Como que eu vou fazer? Né? Quem trabalha no ramo da ciência, a ideia é contribuir. De que maneira? Eu quero que ela fique ali parada, estática? Não, eu quero que ela avance. E aí eu preciso pesquisar. Tudo sempre com muito cuidado, com muita seriedade, porque aquela pesquisa, de certa forma, ela vem para contribuir com a minha comunidade, com a população no geral. E aqui para vocês, né? Obesidade infantil pode dobrar os riscos de morte antes dos 55 anos, diz o estudo. Eu quero falar sobre isso. Então você começa a pesquisar e aí faça a sua produção. É uma dica. Isso, dentro dessa temática. Relacionando que o tema, a imagem, tema, são elementos que envolvem essa questão da obesidade. Aí nós temos a balança, a questão da fita métrica, o fruto, né, que representa o alimento, uma alimentação saudável. Aí daí você já vai tirando, né, já vai explorando. O que eu preciso fazer, né, para evitar essa questão da obesidade infantil? Por onde eu devo caminhar? Tipos de artigos científicos, pessoal. Olha só, temos originais que apresentam novas ideias e opiniões acerca de questões atuais. Estudo de casos, né? Apresenta dados coletados, seu desenvolvimento e avaliação dos resultados. As resenhas, que apresentam um resumo crítico de uma obra, destacando que as principais ideias do autor. E a revisão, que reúne as principais ideias e fatos de determinado assunto publicado. E aí, o que vocês acharam? Muita informação? Professora, aprimorou ali, colocou alguma coisa que eu ainda não tinha visto, mas nós já trabalhamos nessa linha. Né? Então é uma aula que você pode voltar, que você pode acompanhar, que você pode tirar sua dúvida, porque vocês precisarão, gente, não só agora, mas vocês vão levar isso para a vida. Como que eu vou fazer o meu TCC? Né? Meu trabalho de conclusão de curso. São dicas para vocês. Sempre lembrando, eu posso conhecer toda a estrutura, né, Márcia? Mas se eu não tiver leitura, eu não consigo desenvolver, que é o principal. É aquilo que eu tenho para apresentar, certo? Dependendo da temática, né? Exato. Então, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa revisão. Até lá. Tchau, tchau.